Cuidado com os mortos. Não profanar os cadáveres. Não permitir que sejam comidos pelos outros animais é uma das primeiras e mais rigorosas restrições de que temos notícia em nossa cultura ocidental. Na Ilíada, poema homérico, escrito cerca de 8 séculos antes de Cristo, tão importante quanto defender a vida de um guerreiro era lutar pela preservação do seu corpo, para que pudesse receber as honras fúnebres. Cerca de 3 séculos mais tarde, a tragédia Antígona, de Sófocles, trataria exatamente deste tema. Antígona é enterrada viva em uma caverna, onde deverá permanecer até a morte, mas não abre mão de sepultar o irmão que, por trair a cidade, havia sido condenado a não receber o tratamento digno dado aos mortos. Dois exemplos aqui na literatura clássica, né? A gente tem aqui essa tragédia Antígona, é bastante famosa. Também temos aí outro exemplo, né? Onde que está o exemplo? Na Ilíada, poema homérico, escrito cerca de 8 séculos antes de Cristo. Vê só os registros aí que a gente pode ajudar a gente a pensar essa diferenciação que é o saber sobre a morte na história da humanidade, né? A percepção desse saber, a partir de quando se tem a ideia ali de um respeito pelo corpo da pessoa que não mais vive, né? Preservar ela, enterrar, fazer rituais, né? Essa percepção vai surgindo no decorrer da história da humanidade, lá no Homo sapiens. Não permitir que o corpo humano sirva de alimento aos outros animais é dar um outro destino ao corpo, um valor. Sim, um valor. O que significa suspender a determinação natural pela ação. Nasce o indivíduo. Mas também surgem restrições à sexualidade, o que reforça a necessidade da espécie de se libertar dos instintos. As restrições sexuais, em vez de impedir a sexualidade humana, a libertam, ao menos em parte, da escravidão instintiva. Pois é, já pensou se fôssemos como animais? Não daria muito certo, né? A sexualidade é um exemplo, né, de como o ser humano precisou simbolizar, ordenar, restringir algumas coisas para que pudéssemos viver em civilização. Né? Uma das exigências da civilização é exatamente essa repressão sexual. E aqui vai sendo afirmado que essa repressão, né, vamos dizer assim, essa limitação da sexualidade, ela na verdade não escraviza o homem, mas o liberta de sua própria animalidade instintiva nesse sentido, né? Pois é, né? Como que a coisa anda de forma dupla, né? Porque a gente pensa liberdade e a gente, bom, vamos continuar aqui que a gente vai chegar nesse ponto sobre liberdade, sobre como se entende a ideia de liberdade lá atrás, a nossa história humana, né? Olha só aqui, né? Nessa mesma linha. O impedimento moral liberta, em algum grau, o ser humano das cadeias biológicas da reprodução, fazendo nascer um outro tipo de aproximação, o desejo erótico, transgressor das proibições. De novo, o impedimento moral liberta, em algum grau, o ser humano das cadeias biológicas da reprodução, ok? Fazendo nascer um outro tipo de aproximação, o desejo erótico, transgressor das proibições. Aqui vai se entendendo o erotismo humano como algo que se cria, que se vai elaborando a partir da quebra, do corte, dessa coisa de fazer essa borda, né, em relação aos instintos. Né? Aqui pensando mais especificamente, quando a gente fala de instinto animal, a gente pensa de forma muito biológica. Como nós possuímos linguagens, pensamento e vamos simbolizando as coisas, não é possível a gente afirmar que a nossa sexualidade ela é puramente biológica. É muito cultural, muito ultrapassa algumas definições que a gente tem, inclusive muito tidas como verdade no senso comum, né? Quando a gente fala de sexualidade, por exemplo, fazer um recorte de gênero, ainda se tem muito ainda a ideia, acho que uma das bases
da misoginia, do machismo, que é aquela ideia da sexualidade do homem masculino como algo incontrolável, né? Como se, de algum modo, nesse processo todo aqui de elaboração da sexualidade, o homem não tivesse evoluído, vamos pensar assim, né? Porque o homem ele é tido por um viés mais machista, como eu disse, como um ser que não controla seu instinto sexual, portanto se justifica muita violência sexual com essa ideia, né? Culpabilizando inclusive a vítima. Pois é, né? Olha só como a gente vai indo para outros lugares, mas é um pouco disso. Daí surge essa ideia do erotismo, né? Aí o erotismo como transgressor das proibições. O erotismo transgride as distâncias, aproxima, suspende a lógica, os conceitos, a linguagem e devolve o ser humano ao ilimitado, de que ele teve de abrir mão para se constituir como indivíduo. Trataremos este tema no próximo capítulo. Vejam bem o salto que se dá, né, de uma ideia de uma sexualidade instintiva biológica para um erotismo que permite a nós, humanos, de novo, devolver esse sentido do ilimitado, né, através de algo numa ordem mais da criação, até da arte, né, mas a gente vai ver isso mais para frente aqui, como a Viviane pontua, né, no próximo capítulo. Ao se afastar, mais do que os outros animais, das condutas determinadas pela espécie, ao quebrar laços instintivos que determinavam sua conduta, o ser humano passou a estar condenado a uma estranha liberdade. Uma estranha liberdade. Ele deve agora limitar a si mesmo. Deve construir para si as determinações antes impostas pela natureza. Construir, criar, né? Ultrapassar algo que antes era determinado pela natureza. Exatamente porque o humano aí vai ter essa capacidade de pensar sobre si, sobre o que sente, o que deseja, o que não quer desejar, o que não pode fazer, né, para viver em sociedade. Aquilo que o atravessa e aquilo que vai constituindo ele como indivíduo. Também, pensando aqui, né, na minha abordagem na psicanálise, pelo menos não na psicanálise winnicottiana, que se fala em indivíduo, mas nas outras, a gente fala em sujeito, um sujeito dividido, contraditório, até chegar nesse sujeito moderno de hoje. A gente foi passando aí por muitas transformações, né? Pois é. E aqui vamos vendo, né? Era este o sentido da palavra liberdade quando surgiu na Grécia Antiga. Olha, os gregos não suportavam a perda da liberdade com relação a outros grupos, mas antes de tudo, temiam se tornar escravos da sua própria natureza. Olha só que ideia, né? A liberdade como algo que vai, de alguma forma, limitar. O ser humano precisa se limitar porque senão ele transborda, né? Se o ser humano não tivesse essa capacidade de criar, de construir regras, leis, limites, bordas, seria simplesmente, como se diz, expansão de energia pulsional, de instinto, né? Só que o ser humano não é só isso, né? E os gregos vão entendendo que a capacidade de criar esse limite é uma forma de se libertar, ser livre. Liberdade, porque eles temiam se tornar o escravo de sua própria natureza. Muito interessante, né? E faz muito sentido, né? Primavam assim pela contenção, pela sofisticação dos gestos, pelo autocontrole, né? Essa capacidade de juízos de valor, né? De questionar, de pensar sim ou não, vou ou não vou, será? Pois é. Primavam assim, já li, portanto, liberdade é um conceito que nasceu relacionado à conduta. A possibilidade de o ser humano exercer sua ação, especialmente sobre si mesmo, em vez de ser dominado pelas forças excessivas da natureza. O humano é um ser que cria limitações para si mesmo. Sua grande liberdade é dizer não a si mesmo.
Claro, a gente está aqui falando num contexto, pensando a história da humanidade, né, em como a gente vai entendendo quem somos, né, nossos instintos, nossas vontades, nossos limites. Mas não é, assim, um manual para a vida. Né? Vamos pensar também, aqui diz, né? Sua grande liberdade é dizer não a si mesmo. Pois é, se você colocar isso em outros contextos, né, dentro de outra camada, de outro lugar, a gente vai estar assumindo algumas coisas complicadas, né, politicamente, socialmente, enfim. Mas como a gente está pensando aqui nessa necessidade lá de trás, lá na Grécia, lá nos cafundó do Judas, muito tempo atrás foi preciso esse tipo de restrição e é preciso até hoje, né? Mas claro, muito cuidado com as palavras, com os contextos, com as interpretações, né? Vamos sempre pensar aqui dentro desse âmbito. A natureza de Stiller não trata melhor o homem do que suas outras obras. Ela age em seu lugar onde ele ainda não pode agir por si próprio como inteligência livre. O que o faz homem, porém, humano, né? Homem, mulher, é justamente não se bastar com o que dele a natureza fez, mas ser capaz de refazer, com a razão e regressivamente, os passos que ela nele antecipa. Transformar a obra da necessidade em obra de sua livre escolha e elevar a determinação física à determinação moral. Olha só, o pensamento, né? O ser humano não é só corpo, não é só determinação física, né? Pois é, pois é. Transformar a obra da necessidade não é só necessidade, não é só sobrevivência. Né? A gente precisa aí criar uma obra de livre escolha, né? Vamos ver para onde vai. A liberdade do ser humano se encontra aqui pautada por uma relação com a natureza e não com a cultura, o que significa limitar os instintos e criar para si mesmo uma conduta. Olha só como está relacionado ainda a uma outra lógica, né? Não tem ainda uma lógica talvez mais ampla, pensando cultura, pensando universalmente. Né? Aqui vai muito numa lógica da criação de um indivíduo, assim, se pensando, se percebendo, né? Agir é, antes de tudo, controlar seus próprios impulsos e paixões, dando uma direção às forças, o que significa se afastar da violência da natureza presente em seu próprio corpo. Muito interessante, né? Viviane Mosé, uma espécie que sabe do Homo sapiens, a crise da razão, né? Vejam só, vejam só. A violência da natureza que o próprio corpo humano constitui lá naquele tempo. Hoje a gente pensa também, claro, o nosso corpo possui violência, agressividade, ele pode ser violento. Mas também pensamos na violência das palavras, né? Como a linguagem e os discursos afetam de forma direta, mas porém sutil muitas vezes, o mundo objetivo aqui, né? A gente lida com aquele real, com essa violência, né? Que ainda perpetua aí em nós, a gente vai tentando até hoje se articulando com isso, né? Seja no nosso meio mais individual, seja com nós mesmos, e no meio social, né? Violência perpetuada, violência justificada muitas vezes, e esquecemos muitas vezes nossa capacidade de reconstruir, recriar, repensar, ao invés de regredir e pensar sempre na questão da punição, da morte, né? Do castigo. Então estamos aí, né? E veremos para onde iremos, pensaremos para onde iremos também, né? Antes de ir, seja lá para onde for.